Pronto, iniciou a gravação. Hoje é dia 15 de setembro de 2025. O tema da live é metas, o que fazer, que vocês escolheram. E por que será que a gente escolheu, que vocês escolheram esse tema, né? Eu acredito que estamos estressadas, cansadas, frustrados, sobrecarregados, que as metas não estão brincadeira. E aí a gente se questiona: será que essas metas são justas? Será que elas não estão excessivas? Será que ela realmente colabora para o aprendizado da criança? E nós, professores educadores, como nós nos comportamos diante dessas metas? Como que a gente lida com isso? Como são os nossos sentimentos? A gente fica ansioso? A gente lida numa boa? Como que funciona? E elas cumprem as funções da meta mesmo, que é motivar a pessoa em busca de algum resultado? Ou só gera frustração, dor, ansiedade? Como que funciona essa meta? Como que ela está funcionando? E assim, a primeira coisa que a gente tem que entender, que eu já vou compartilhar com vocês aqui a tela, mas eu gostaria que vocês entendessem, que uma coisa é um sonho, que é diferente do objetivo, que é diferente da meta. Sonho está no mundo da imaginação, no mundo do sonho. Eu gostaria de emagrecer 15 quilos, eu queria viajar, eu desejo um carro. Então a gente fica, eu anseio por um mundo melhor. Isso são sonhos, que são esses verbos que expressam desejo. Agora, quando eu pego esse sonho e transformo ele num objetivo, eu mudo o verbo. O verbo vira uma expressão de ação. Eu realizo, eu vou agir. É uma ação. E o planejamento é o que transforma esse sonho em algo objetivo. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu adoraria viajar com a minha prima para o Nordeste. Isso é um sonho. Agora, a partir do momento que eu falo assim, eu quero viajar com a minha prima para o Nordeste, para Fortaleza, nas férias de julho de 2027, durante 2 semanas, gastando R$ 4.000. Então, aí, isso já se tornou o quê? Um objetivo. E aí, quando isso se torna um objetivo, eu crio metas para alcançar esse resultado, para chegar nesse objetivo. Então, por exemplo, as metas que eu posso criar vou economizar R$ 300 por semana, vou procurar toda sexta-feira passagem de voo mais em conta, vou me cadastrar nas smiles, nas milhas, para ver se eu consigo. E aí eu coloco meta. E a meta, ela tem que ter prazo. Porque se ela não tem prazo, ela vira o quê? Ela vira um objetivo, um sonho, sem tempo para cumprir. E aí perde a função. Então, o objetivo é o quê? O que eu quero? Eu quero viajar assim, assim, assado. E a meta é o como. Essa é a diferença. Então, existem várias técnicas, tanto para metas pessoais, como para metas profissionais. Tem a SMART, tem várias técnicas, que isso pode ser assunto para outra live. Porque hoje a gente vai falar mesmo sobre o que fazer com as metas que a gente recebe em sala de aula. Mas eu queria antes falar sobre uma pesquisa da Universidade de Michigan, que quem fez foi a doutora Gayle Matthews. Assim. Então, ela pegou mais ou menos 200 pessoas e ela fez 5 grupos. No grupo 1, ela falou oralmente a meta, do tipo, botando esse exemplo aqui da prima, você tem que economizar R$ 300 por semana, até o dia da viagem. Então, falou oralmente.
No grupo 2, ela falou e mandou essas pessoas escreverem a meta. No grupo 3, ela falou, as pessoas escreveram e eles colocaram um plano de ação. Então, o que eu vou fazer para conseguir esses R$30? Escreveu. Eu não vou no McDonald's, eu não vou comprar a bolsa que eu queria. Então, fez um plano de ação para economizar esses R$300. Aí, a quarta, o grupo 4, além de fazer isso tudo, compartilhou com um amigo. Então, se responsabilizou e falou, estou falando aqui para você as minhas metas. E no grupo 5, além de fazer isso tudo, ele fez o quê? Ele atualizou semanalmente. Então, semanalmente, olha o tempo ali. Ele falou, olha, agora eu compartilhei com meu amigo e estou dando a satisfação, o feedback para você. E aqui, agora eu vou compartilhar com vocês, tem o resultado dessa aqui. Tem o resultado dessa pesquisa, que é muito interessante, porque mostra como é importante a gente escrever, a gente compartilhar com outra pessoa. Pronto, estão vendo? Deixa eu ver aqui, porque vocês saíram para mim. Vocês estão vendo a apresentação? A tela inicial, sim, Rô. Sim. Como sim? Eu não estou vendo vocês, então obrigada. Daqui a pouco eu vejo. Olha só o resultado. Então, qual foi o resultado? Que esse grupo 5, que fez todas esses procedimentos, 76% do grupo alcançou a meta com sucesso. Agora, vamos supor que isso é uma escola. A escola do grupo 1, que a meta só foi falada, tirou nota 4,2. E a outra, que foi incentivada pelas professoras, que foi incentivada a escrever, a compartilhar, tirou nota 7,6, digamos assim. Isso é uma grande diferença se você for pensar em termos organizacionais. Então, eu trouxe aqui para vocês duas pessoas para conversar, que fizeram um vídeo falando aqui sobre o trabalho delas e como que funciona a meta no trabalho delas. Por quê? Porque existem vários tipos de metas, a pessoal, a financeira e a profissional. Hoje a gente está falando sobre a profissional. Só que o mercado é muito grande. Então a gente vai ver a Tatiane, por exemplo, que é a gerente do Santo Luxo, uma loja lá no Shopping Colinas, e depois a gente vai ver o vídeo da Cris Gandolfo, que é uma gerente, uma corretora de imóveis. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver. Olá, professoras do luxo no Shopping Colinas. As metas, elas funcionam da seguinte forma. Eu tenho um salário fixo e tenho também as comissões. Essas comissões, elas iniciam com uma porcentagem de 1%, podendo chegar até 3% aí durante a semana. São metas semanais, né? E eu também tenho a meta que ela é mensal. Aí na meta mensal são as premiações conforme os resultados alcançados aí durante o mês. Elas iniciam com a bronze, a prata e a ouro, né? E finaliza com a diamante. Essa é uma explicação bem breve de como funciona a meta e a premiação de final de mês, né? Lembrando que a gente sempre trabalha em busca dos melhores resultados, buscando sempre alcançar como objetivo os 3% e a meta diamante. Um beijo, muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Então, vocês perceberam que a Tati falou de duas metas? Uma que é semanal, mais curta, e uma que é longa, que é mensal, além do salário fixo dela. Isso tem uma explicação na neurociência, e a gente já vai ver daqui a pouco. Agora, a gente vai... Deixa eu só permitir a entrada aqui de uma pessoa. Agora a gente vai ver outro vídeo, que é o vídeo da Cris Gandolfo. Vamos lá.
Eu sou Cristina Gandolfo, eu trabalho com o mercado imobiliário. E no mercado de imóveis é bem diferente, porque neste mercado eu não tenho salário, aliás, eu invisto, né, em estacionamento, alimentação, em combustível, mas eu só ganho se eu vendo os imóveis. Tá? Ou se os alugo. E como que funciona? Eu tenho uma meta que depende só de mim. Se eu vendo o imóvel sozinha, eu ganho 6% deste imóvel. Mas aí, como o mercado está bastante difícil, o que acontece? Às vezes eu vendo com uma parceira ou com a imobiliária. Se eu vendo através da imobiliária, eu divido a minha comissão, que seria de 6%, eu ganho 3%. Mas isso acontece todo mês, Cris? Não, não acontece, tá? Às vezes tem meses que a gente passa 1, 2, 3 até meses sem vender. Então, eu faço o meu ganho, mas isso depende 100% de mim. Deu para vocês entenderem? E se eu não fizer nada, eu não ganho absolutamente nada. Então, é isso. Você precisa ter um objetivo muito grande dentro de você. Porque o que faz a gente ter sucesso nessa vida é ter meta constante diária, mesmo perante as adversidades socioeconômicas que a gente vem atravessando. Mas quando você tem um objetivo extremamente grande dentro de você, acredite, as coisas acontecem. Desde que você faça todos os dias, ok? É isso aí. Muito bom. Essa foi a Cris. E você percebe que ela não vai receber, ela não tem salário fixo. Então, se ela não ganhar, né, digamos assim, ela não recebe. E isso é bem complicado. E ela tem que se automotivar. Então, você imagina que não deve ser uma coisa muito fácil, né? E aí a gente tem a recompensa. Elas têm uma recompensa de um salário a mais. E nós, professores, nós temos essa recompensa quando nos é colocada uma meta? Como que funciona, né, essa nossa recompensa? Será que ela é extrínseca ou intrínseca? Só vou tentar descobrir onde é que está aqui a minha apresentação. Aqui, achei. Para passar o slide. É porque quando eu passo a apresentação, eu não vejo vocês. Que pena. Eu sou Cristina Gandolfo, eu trabalho com o mercado imobiliário. E no mercado de imóveis? Bom, e aí tem uma outra forma também no mercado de meta. Esse é o André, ele, com vários sócios, tem alguns restaurantes no Rio de Janeiro, e um deles é o Mario Boi. E essa aqui é a equipe dele, a equipe da cozinha, chefe de cozinha, recepcionista, garçom, caixa. É uma equipe grande que a gente nem imagina que tem. O que eles ganham? Eles ganham uma gorjeta. Mas para eles terem essa gorjeta, né, que varia às vezes de restaurante para restaurante, de 10% a 15%, e às vezes essa gorjeta ela nem é obrigatória. Mas o que eles precisam fazer para o cliente ter vontade de pagar essa gorjeta? Ele põe alguns indicadores para essa equipe dele. Então, ele faz o tempo de saída do prato. Então, quando você chega no restaurante, a entrada tem que ser entregue para você em mais ou menos 15 minutos. E o prato principal em 30. O giro de mesas, por exemplo, que é um dos indicadores que está escrito aqui, o que é isso? Não demorar muito tempo para arrumar a mesa entre um e outro. Então, o garçom não tem que ficar fazendo corpo mole, ele tem que chegar lá já arrumar e deixar pronto para o outro, para o próximo cliente. E a qualidade do tempo de casa do cliente na mesa, não demorar para atender o cliente, fazer com que ele nem precise levantar a mão. Então, ele diz que esse movimento é o que ele precisa avaliar na equipe dele. E ele diz que todo garçom tem que ter habilidades como comunicação e bom senso. E eu achei interessante porque durante todo o curso OPA, todas as turmas que a gente teve, eu nunca pensei no bom senso. E o bom senso é muito particular, porque é uma forma sensata e equilibrada de decidir e julgar. Então, ele tem que entender o cliente, ele tem que saber até que ponto ele quer falar, o que ele vai oferecer. E é um outro tipo de remuneração. Então, o mercado tem vários tipos de remuneração, vários tipos de meta. E essa sou eu, trabalhando na Natura.
em 2007, e eu tinha todo o apoio da Natura. Eu recebia verba para alugar esse espaço, eu recebia todos esses produtos da expor, porque eu tinha várias metas. Todas essas consultoras, eu acho que alguém está com o áudio ligado, se puder desligar. Todas as consultoras que estão aí, eu tinha uma meta em cima delas. Então, eu tinha que colocar no meu setor 20 a 15 deixa eu só colocar essa pessoa aqui para entrar. Eu tinha que colocar 20 a 15 pessoas dentro do meu setor novas. Cada uma tinha uma meta, uma atividade. Eu tinha produtividade. Era um monte de meta. Mas aí eu pergunto para você. Cara, que dia! Eu estava... Traço fora você tomado no cu. eu estava vendendo, né? Verdade. Trabalhos bem. Quando eu fui... Eu acho que é o Luiz, né? Luiz, eu acho que o seu áudio está ligado. Não sei. Desculpa, meu anjo. Imagina. E aí, o que acontece? Quando eu entrei na educação, eu tinha os objetivos de aprendizagem, as expectativas. Era intrínseco meu saber que a minha função como professora era, por exemplo, alfabetizar. Então, já vinha tudo na BNCC, no currículo. E eu senti que depois da pandemia, começaram a vir metas. E aí eu falei, caramba, eu achei que eu tivesse me livrado delas e elas apareceram. Só que agora elas apareceram sem dobrar o meu salário. Ou até triplicar. Porque eu tinha um variável, assim como a Tati. Eu tinha como melhorar o meu salário. E aí eu comecei a pensar, o que fazer com essas metas? Será que é justo? Será que não é? Será que elas estão me motivando? Até que ponto elas estão me motivando ou não? Até que ponto essas crianças estão se desenvolvendo ou não? Será que eu preciso delas para eu desenvolver essas crianças? Será que já não é intrínseco da professora? E, ao mesmo tempo, é compreensível, porque as políticas públicas precisam de indicadores. E como é que a gente, professor, se conscientiza do que precisa ser feito? Então, foi uma dicotomia aí, foi complicado para mim entender tudo isso. Só que o que a gente tem que entender que a meta, ela tem uma base científica. Ela não vem à toa para a gente. Desde os primórdios, da época das cavernas, a pessoa, o homem da caverna, ele saía em busca de comida e em busca de alimento, água. Por quê? Porque ele tinha a dopamina, a neurociência, ela explica isso. O neurotransmissor, a dopamina, ela não é responsável somente pelo prazer, porque ele sabia que se ele fosse buscar comida, a dor dele da fome ia passar. E ele ia se satisfazer com a água. Mas a dopamina, ela é mais do que isso. Ela faz você ir atrás, ir em busca. Ela te motiva a sair porque ela sabe que você vai ter uma recompensa. Então, você pensa, será que se a Tati, da Santo Luxo, se ela não tivesse meta, ela ia se empenhar para vender? Ou ela ia ficar perdida com a meta dela? Então, a neurociência explica que, ao mesmo tempo que você precisa dessa dopamina que fica no seu cérebro, se você também colocar uma meta extravagante, uma meta inacessível, você tem um efeito oposto. Em vez de você ter liberação de dopamina, do neurotransmissor, você tem o cortisol. O cortisol é o hormônio do quê? Do estresse. E você passa esse estresse para quem? Para os seus alunos. E a gente sabe que o aluno, ele absorve tudo da professora.
Nós, professoras, nós ditamos o ritmo. E as Natasha, eu acho que o seu áudio está... Não, eu juro fazer o quê? Eu acho que eu tenho como fechar o áudio de todo mundo, não tenho, gente? Alguém sabe como é que eu fecho? Deixa eu ver aqui, configurações. Esse aqui é o bom? Esse aqui é o bom? Microfone. Esse 23/9? Não, não falei. Bom, então vamos continuar aqui na nossa apresentação. Vou tirar os chefes. Como que eu vou? Vou ficar só por e-mail. Não deve ficar de nada? Natasha, você consegue fechar o seu áudio? Bom, olha aí a neurociência explicando. A dopamina é para metas atingíveis. O cortisol aparece com metas inatingíveis. Então, o cérebro ele precisa de pequenas vitórias para continuar acreditando. Por isso que a gente precisa dessas metas curtas, porque se você põe uma meta também muito longa, inatingível, você não tem vontade nem de se mexer. E aí é muito mais confortável para nós, seres humanos, ficar na zona de conforto. Então, não é a meta inalcançável que motiva, mas sim a dopamina de cada passinho conquistado, de cada meta conquistada. E aí, qual foi a brincadeira que a gente fez com as 35 primeiras meninas que já estavam no grupo da live? Eu coloquei esse body splash e falei, meninas, quem conseguir mais amigas para participar da live vai ganhar esse body splash. Por quê? Porque tem a ver essa dinâmica com a nossa live. Por que será que o resultado foi esse? A Cláudia, por exemplo, ela ganhou o body splash. Olha quantas pessoas entraram e colocaram o nome dela. 18. A Renata, 3. A Daiane, 1. E a Sabrina, 1. Por que será que a Cláudia ficou muito mais motivada do que a Renata, do que a Daiane e do que a Sabrina? Será que ela gosta do body splash, do cheiro? Será que ela conhece? E por que será que as outras não ficaram motivadas? O que aconteceu com elas que talvez não tenha tido esse empenho, essa consistência de quando a gente quer chegar num objetivo? E agora, lembrando que nós somos corpo físico, falamos da neurociência, do cérebro. Agora a gente vai falar do nosso coração, da nossa emoção. Tá aqui. Que quem explica muito bem isso é a psicologia. Esses dois psicólogos, Deci e Ryan, eles descobriram que a gente tem necessidades psicológicas universais, que todos os seres humanos têm essas necessidades. E ele dividiu em 3: autonomia, competência e relacionamento. Ele disse que quando a pessoa tem essas 3 atendidas, ela tem uma motivação intrínseca que nem precisa dessa motivação externa. Não precisa da porcentagem para aumentar o salário, não precisa do body splash, que ela vem naturalmente, que é o sonho de qualquer empresa, de qualquer líder. Então, o que é isso? Por exemplo, a autonomia é o professor sentir que ele tem autonomia nas suas escolhas. Com isso, ele se sente competente em fazer. E ele se sente pertencente àquela escola. Então, vamos dar um exemplo ao contrário. Por exemplo, quando eu fui para a educação infantil, a minha coordenação, foi o primeiro ano da educação infantil, eu fiquei muito confusa, porque eu vim de uma escola particular muito diferente, com outra metodologia. Então, se eu fazia o desenho, dava uma atividade com desenho, estava errado. Se eu colocava a massinha, também estava errado. Se eu colocava o mural de uma forma que a criança não criou do jeito que tinha que ter sido criado, estava errado. O que isso gerou em mim? Eu fiquei sem autonomia. A coordenadora ficou insegura, porque eu estava fazendo tudo errado, de acordo com a visão dela, e ela começou a tirar minha autonomia.
O que isso aconteceu comigo? Eu me senti competente? Não. Eu me senti insegura. Eu não estava conseguindo lidar e entender. Estava tudo muito confuso para mim. E aí, qual era o meu relacionamento com aquela equipe, com aquela escola? Nenhum. Eu me sentia deslocada. Eu comecei a achar que eu não pertencia à educação infantil. Então, isso me ajudava a alcançar os objetivos da escola, de aprendizagem, as metas? Não. Então, minha produtividade diminuía. Porque eu me sentia incompetente, digamos assim. Então, a psicologia traz esse olhar. Como é importante vocês terem autonomia para escolher atividade, para revisar suas metas, para você se sentir competente e para você se sentir pertencente à escola que você trabalha. E aí a gente tem as 3 visões aqui, da neurociência, da psicologia e da filosofia. A filosofia é a mente. O físico é a neurociência, é o hormônio, a psicologia, o sentimento, e a filosofia é a mente. E o que a gente tem que pegar bem na filosofia é que os estoicos falam: foco no que nós controlamos. Nós não vamos dar conta de tudo. Nós temos que controlar o que é possível e o que cabe a nós. E nunca deixar que um sentimento de incompetência da psicologia, por exemplo, que é a emoção, nos coloque para baixo, com a autoestima ruim. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Foco no que nós controlamos. Então, na neurociência, a meta ativa nosso cérebro. A meta. A gente voltou para a meta. Na psicologia, ela organiza a nossa motivação, os nossos sentimentos. Na filosofia, ela dá sentido à existência. E na espiritualidade? Porque eu acredito que a gente tem, assim, uma espiritualidade. Na espiritualidade, a pergunta central não é apenas o que eu quero alcançar, mas quem eu estou me tornando ao caminhar em direção a isso. O que eu estou fazendo? O que eu estou me tornando? Eu estou estressada? Eu estou ficando impaciente com essas metas? Eu estou jogando essa minha raiva em quem? O que eu estou me tornando? O que eu estou fazendo comigo? E aí tem esse sentimento maior que não está só no resultado, mas no crescimento da nossa consciência. É esse florescer interior que está escrito aqui, que acontece nesse percurso. Então, quando vem a meta para a gente, que é uma meta top-down, ela vem lá de cima, ela vem já como uma ordem, ela chega na sala da professora como uma ordem, tem que fazer isso. Só que tem um documento aqui, por exemplo, que eu achei nessa minha pesquisa, que é do Ministério da Educação, olha lá, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Ele ensina, deve ensinar para as pessoas que estipulam as metas, como essa meta deve ser. Então, olha só, ela tem que ser desafiante, ok, concordo. Ela tem que ter um significado, ela tem que ser relevante, ela tem que ser clara, senão a gente se perde. Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser temporal, ela tem que ter um prazo e ela tem que ser viável. Elas precisam ser alcançáveis. Porque se elas não forem viáveis, o que acontece no nosso cérebro? Vem o cortisol, para nos deixar ansiosos, estressados e com um vínculo ruim com o nosso aluno. Então, por exemplo, eu sei que tem professoras aqui do particular e do público. E existe uma diferença muito grande, principalmente para quem é dos dois e quem já trabalhou num e no outro. Então, por exemplo, vocês podem me corrigir já quando a gente abrir aqui. Um exemplo de meta para professor de escola particular. Aumentar o aluno nas Olimpíadas. A participação dos alunos nas Olimpíadas, por exemplo. Responder às mensagens dos pais em até 2 horas, porque eles precisam desse imediatismo. Tem metas assim em algumas escolas particulares, sim. E, por exemplo de metas para professores de escola pública. 60% dos alunos têm que atingir a hipótese silábica com valor no pré-2. Isso é um exemplo. E aqui tem um quadro comparativo com a diferença, por exemplo, entre um e outro. Então,
A gestão da turma, por exemplo. Manter disciplina em turmas grandes e diversas, em escola particular. Turmas menores, foco em clima positivo e personalização. Então, a gente tem algumas diferenças, sim. E o problema são que as metas são importantes, sim, para orientar as políticas públicas, para eles entenderem qual é o caminho, quais são as políticas necessárias, mas que quando desce efeito, igual um efeito cascata em cima da gente. Então, qual é a mensagem que a gente pode ter? Que as metas, elas não nascem na sala de aula. Não é uma responsabilização 100% sua. Elas vêm de cima para baixo. E o que podemos fazer é reinterpretá-las e transformá-las em algo mais humano e possível para as nossas crianças. Por quê? Winnicott, Vallon, vocês sabem que eles falam da importância da conexão entre aluno e professor, entre criança e professor. Sem esse afeto, esse vínculo, não tem aprendizado. E como que a gente vai ensinar pressionado, estressado, irritado? Como que a gente vai criar vínculo? É muito complicado, é muito difícil. E aí, vem aqui, eu não sei se vocês conhecem, o Marcelo Tais, e ele tem um livro, que é esse Hackeando Sua Carreira. Nesse livro, ele fala sobre uma técnica chamada Mexerica Thinking. E aí que eu pedi para vocês trazerem uma tangerina ou uma mexerica, dependendo do local. Essa mexerica aqui, o que ele fala no livro, e é importante a gente entender, é que isso aqui pode ser um problema, pode ser uma meta. E a gente precisa descascar essa tangerina. A gente vai pegar a nossa meta, quem quiser e tiver aí, ó, pode descascar. O que acontece quando a gente descasca a tangerina? A gente descasca o nosso problema. Tá cheirosa. A gente divide o nosso problema, a nossa meta, por exemplo. Vamos pensar na nossa sala de aula. A gente descasca e divide em vários gomos. Então, a gente pega cada gominho, vamos pensar aqui que cada gominho desse aqui, ó, é o seu aluno. Então, você senta e pensa em cada um dele. E você, como professora, que você sabe que você conhece mais do que ninguém esse aluno, você estipula uma meta atingível, viável para esse aluno. Pode ser a meta mais simples possível. Eu preciso que ele aumentar o vocabulário dele em 3 palavras. E assim você faz em cada aluno. E sempre estipulando prazo. Com isso, você consegue fatiar e fazer micrometas. É um passinho de cada vez. E isso vai diminuir a sua angústia. E cada vitória, cada conquista, ela merece ser festejada, assim. Então, as metas quantitativas, elas são importantes, como a gente falou, mas elas não podem sobrepor o essencial, que é o desenvolvimento humano, que são os vínculos, que são as aprendizagens significativas. Então, eu vou fazer um convite para vocês. Que tal a gente começar a criar nossas próprias metas educativas e pessoais, alinhadas ao que acreditamos e não apenas às planilhas que chegam prontas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma turma de 5º ano com baixo rendimento. Esse é o problema, por exemplo. E aí fatiou, descascou, separou em gomos, tem subproblemas aí, definiu a ação para cada gomo e você vai resolver um de cada vez. Isso quer dizer o quê? Vamos lá. Passos. Primeiro você descasca a sua turma, divide em gomos, cada gomo é um aluno, analisa cada gomo isoladamente, o que ele é capaz de te entregar, estabelece conexão entre os gomos, o que tem em comum, o que eu posso fazer de atividade parecida,
quais são as duplas produtivas, quem eu posso botar para colocar para trabalhar junto. Então, você faz essa conexão. Você trabalha em ordem flexível, então você não precisa focar num grupo, em todos os grupos, todos os dias. Você tem essa flexibilidade porque esse planejamento é seu. Você pratica a aplicação em situação real e depois reflete se funcionou, se não funcionou. E quais são as habilidades que você precisa ter? Um pensamento analítico, a capacidade de organizar ideias complexas e flexibilidade cognitiva. Com isso, você faz o Mexerica Thinking, você compartilha com seus alunos e com os responsáveis a sua meta. Sim, você chega para o seu aluno e fala: eu acredito em você. Vamos aprender 3 palavras novas? Ou então, eu acredito em você. Vamos ler uma frase inteira? Então, vamos trabalhar junto? O que a gente vai fazer para chegar aqui? Ah, eu sei, é um caos, a sala é bagunçada, eu não vou conseguir. Pega na hora do lanche, fala no ouvidinho e vai dando o recado, vai explicando para o seu aluno aonde ele tem que chegar, qual é a meta dele. Qualquer curso que você faça, no início ele fala, o objetivo desse curso é, por que o seu aluno não pode saber também qual é o seu objetivo com ele? Onde você quer que ele avance? Ele pode sim. Pode ser qualquer idade, pode ser até criança pequena, infantil. Vamos lá, vamos conseguir, por exemplo, sentar, comer sozinho, olha, parabéns. E é isso que a gente tem que entender. E com o responsável também. Trazer o responsável, eu preciso da sua ajuda, porque o meu aluno, seu filho, precisa melhorar na fluência de leitora. Então, por favor, leia um livro para ele. Ah, mas não tenho livro. Ah, mas o pai não sabe ler. Leia as figuras, parabeniza se ele se interessar por alguma coisa, porque os pais também precisam de orientação. A gente sabe que a gente não está sozinho na sala de aula, que aquelas crianças não estão vindo sozinhas, que elas estão vindo com os pais e com os familiares. E a gente só tem pouco tempo. Na verdade, já são 8h44. Vamos lá. Compreender suas limitações, o que está no seu controle. Então, você se pergunta, o que está no meu controle e o que não está? E eu não falei ali que você tem que registrar todos os avanços, mesmo que não esteja dentro da planilha, você registra. E hoje em dia você tem tanta coisa fácil para registrar. Você tem gravador no celular, você tem como falar e já digitar, digitação por voz, você tem app com inteligência artificial. Então, você vai registrando. Registra também as solicitações que você faz para os pais, porque quando vier a cobrança, por exemplo, que você não atingiu a meta, você tem tudo registrado no seu registro. Olha, eu não atingi a meta com essa criança, com esse aluno, mas eu fiz isso, aquilo, eu conversei com o pai, eu solicitei para a gestão isso, na data tal, na hora tal. Então, você divide essa corresponsabilização. E você deve ter um caderno de conquista. Sim, você merece. Nossa, hoje o aluno fez isso, hoje atingi a meta tal, e por aí vai. Recompensa cada avanço, abraço, elogio, feedback. Isso a neurociência e a psicologia explicou. E sempre que possível, compartilhe com a gestão. Diante da realidade da turma, essa meta é difícil. Mas eu posso me comprometer com isso, porque aí você tem uma comunicação clara com a gestão, porque a gestão também tem as metas dela, e ela precisa que você fale claramente para ela entender como está a sua situação. Ela não está dentro da sua sala de aula. Raramente uma gestão, uma diretora, uma orientadora consegue entrar em sala, principalmente se for escola pública. E o autocuidado com você mesmo, se autorregular emocionalmente. Como é que eu estou hoje? Estou ansiosa? O que a meta está fazendo comigo? Como é que estão as minhas emoções? E sempre entender que você não está sozinha. Procure grupo de apoio como esse, por exemplo, que a gente já vai abrir para falar. Então, só para finalizar, na neurociência, esse impulso é energia química, é físico. A dopamina
acende nosso circuito e nos lembra que estamos vivos. Vamos lá, deseja algo, vamos fazer algo. A psicologia é a bússola. Ela organiza os dias, dá sentido ao esforço, fortalece essa identidade do eu posso, eu consigo, eu sigo, eu vou fazer isso. E a filosofia, as metas deixam de ser apenas pontos no horizonte, né? A gente pergunta para onde eu vou, o que é viver bem, para que essa meta serve, está de acordo com os meus princípios, com os meus valores. E na espiritualidade, as metas não são apenas conquistas externas, mas caminhos internos de expansão, de consciência, são convites para a gente refletir. Então, o cérebro pede motivação, o coração busca progresso, a mente procura sentido e a alma deseja evolução. Então, quando nós alinhamos todas essas dimensões, nossas metas passam a deixar de ser peso ou obrigação. Elas se tornam, na verdade, elas fazem sentido. Você começa a entender no que você pode se tornar e transformar a vida dessas crianças. Aqui tem uma história muito legal, mas eu vou mandar pelo WhatsApp, porque não vai dar, porque são 5 minutos de história, e fala exatamente sobre esses pequenos passozinhos, sobre essas pequenas metas que a gente tem que dividir para a gente não criar essa ansiedade com um objetivo, com uma meta muito grande. Tem as referências bibliográficas, e agora eu vou parar o compartilhamento para a gente conversar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos, Rô. Ah, que bom. Deixa eu tentar achar aqui onde vocês estão, porque... Pronto. Ah, entrou aqui. Aí eu vou começar assim, todo mundo agora pode falar, fiquem à vontade. É importante a gente ter esse compartilhamento. E eu queria saber se fez sentido para vocês, se vocês entenderam como que está a meta para cada um de vocês, o que está acontecendo em cada sala de aula. E eu vou parar de gravar. Lembra do combinado? Eu vou parar de gravar, porque essa parte aqui é muito pessoal e ela é nossa. Só um minutinho. Pronto.